Como definir de forma simples e objetiva improbidade administrativa? Quem responde? Olha, a improbidade administrativa é um conceito, é uma ideia que caminha ao lado de conceitos que estão muito presentes no nosso dia a dia. No conceito de desonestidade, no conceito de deslealdade, né? No conceito de atos ilícitos. Agora, a improbidade administrativa, ela transcende, ela vai além disso. Ela, para existir, ela precisa ser praticada por um agente público. O fato precisa ser grave, a natureza do fato precisa ser grave e ela precisa se enquadrar em uma das tipologias da lei de improbidade administrativa. Traduzindo, trocando em miúdos, colocando em outras palavras, a lei de improbidade administrativa prevê uma série de condutas que são assim consideradas como improbidade administrativa. Todas elas são atos desleais, são atos desonestos praticados por um agente público ou por alguém que seja equiparado a agente público, como, por exemplo, as pessoas que têm contratos com a administração pública e que, portanto, recebem, né, valores, embora estejam no Ministério Privado, mas estão vinculados à administração pública, eles são equiparados a servidores públicos, portanto, podem praticar atos de improbidade administrativa e que tenham natureza grave e estejam enquadrados dentro da lei de improbidade administrativa. Sim, e há um detalhe muito interessante dentro desse contexto. Além do agente público e aquele equiparado a agente público, também pode ser autor, né, de improbidade administrativa quem induz ou quem instiga a prática de atos improbos, atos desonestos que atinjam o patrimônio público. Professor Herbert, quer completar alguma coisa? Aproveitar alguma coisa na fala? Sempre muito preciso, muito cirúrgico, mas a definição de improbidade, ela decorre de um ato ilícito, daquilo que se pratica diante os bens públicos ou os bens que não são do agente em si responsável, e sim da própria sociedade. Então é um crime que ganha uma amplitude, porque aquilo que deveria ser utilizado em prol da sociedade será utilizado em prol desse agente público que é o responsável pela tutela, pelo acompanhamento, pela preservação desse bem. Então a improbidade administrativa, de modo geral, ela acaba tornando-se um crime bem maior do que a simples expressão da palavra, a simples colocação da ideia nos apresenta. Então afeta, de modo geral, a sociedade, afeta a todos, de forma indistinta. Então, quando se fala improbidade administrativa, né, atos ilícitos praticados em relação à administração pública, lesando a fé, evidentemente, dos indivíduos que acreditaram, né, nessa capacidade, na gerência do agente público, um vereador, um prefeito que seja, ou qualquer outro agente público que use de má fé em relação a uma determinada obra, uma determinada verba, no desvio de um determinado recurso, ele vai agir não só contra um indivíduo, mas contra todos os indivíduos de forma geral. Então, acaba tornando-se um crime contra a coletividade, contra o cidadão de modo geral.